Olá, meu amigo! Bem-vindo a mais uma aula de História Geral e o nosso assunto é o nazismo, um assunto muito conhecido, muito recorrente nos vestibulares Brasil afora. E aqui nós temos a figura de Adolf Hitler e a cruz suástica. Nós temos aqui criador e criatura. De um lado, com esse bigodinho de Charlie Chaplin, esse cabelinho bem penteado, o mentor do nazismo. E aqui nós temos o seu símbolo bastante conhecido e difundido e usado até hoje por alguns grupos remanescentes dessa ideologia nazista. Mas afinal, o que é o nazismo? Quando surgiu? Onde e por qual motivo? São essas perguntas que vão perseguir a nossa caminhada rumo ao conhecimento e vamos responder todas elas. A origem do nazismo é alemã. Ele surgiu na Alemanha no início do século XX, pós-Primeira Guerra Mundial, e toda a sua doutrina se faz presente aqui, no livro Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler quando ele passou um tempo na prisão. Você está lembrado quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial que o Tratado de Versalhes, vou colocar aqui, Tratado de Versalhes, que foi o tratado de rendição e que pôs fim à Primeira Guerra, ele estabeleceu que a Alemanha deveria pagar indenizações aos outros países envolvidos e vencedores. Então, isso arruinou a Alemanha. A Alemanha estava humilhada por ter perdido a guerra e também estava arrasada economicamente. Foi muito mal para a economia alemã o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Com isso, Hitler ele vai tentar mexer com o orgulho, com o brio daquele povo, o povo germânico. E ele vai ter as teorias de que a Alemanha precisa se reerguer. Por quê? Porque ela é uma raça superior, que deve estar acima e conquistar todas as outras. Vamos ver algumas características do nazismo. E ao decorrer dessas características, temos essas incríveis fotos que foram artificialmente, através da computação gráfica, coloridas. Essas fotos originais são preto e branca, mas a revista Life fez o excelente trabalho de colorir. Temos aqui Hitler no seu famoso cumprimento, a sua saudação nazista, Heil Hitler, com o braço estendido. Pois bem, o nazismo ele era totalitário. Isso quer dizer que ele era uma ditadura. E por incrível que pareça, ele surgiu de maneira democrática. Era um partido e que foi muito bem votado. Mas quando assumiu o poder, esse partido deu um golpe de Estado e Hitler, ele se tornou um ditador. Sendo um ditador, ele se tornou também antiliberal. Olha só, meu amigo, liberalismo é uma doutrina econômica que diz que quanto menos o Estado, o governo, interferir nas questões comerciais, melhor. Então, tudo, educação, saúde, comércio, todos os serviços oferecidos à sociedade, eles devem estar nas mãos dos empresários, do setor privado. O Estado só deve garantir o policiamento, a proteção, as leis necessárias para que os serviços sejam regulamentados. Todavia, Hitler, ele utilizou o aparelho do Estado para interferir na indústria e interferir nas questões comerciais também. Mas isso não faz dele um comunista. Hitler e o Estado alemão nazista perseguiu comunistas marxistas. O comunismo, ao contrário do liberalismo, coloca tudo nas mãos do Estado. Todavia, o regime nazista ele é um meio termo. Ele não pode ser considerado comunista, apesar dele ter características do socialismo, mas ele também não é liberal. Ele é tanto antiliberal quanto anticomunista. Aqui nós temos uma outra característica. O Estado nazista, ele é extremamente nacionalista. Ele exalta a pátria, ele exalta o povo, ele exalta a terra, o céu, as árvores, tudo que seja da sua nação, tudo que seja da Alemanha. E aqui nós temos uma parada militar na foto, e nessa parada militar, passando por território
repleto de italianos. E os italianos são aliados desde a Tríplice Aliança, antes da Primeira Guerra Mundial. E na Segunda, vão ser aliados também, um assunto que veremos daqui para frente. E essa bandeirinha da Itália, ela tá com essa cruz aqui. Isso aqui é o brasão da Casa dos Varsóvias, certo? Essa casa era uma casa nobre, era uma nobreza que por muito tempo governou a Itália. E uma outra característica do nazismo é que ele é extremamente militarista. E aqui nós temos, em detalhe, um soldado alemão, nazista, bem vestido com seu traje de gala. Então, o militarismo era uma forma de disciplinar a sociedade e também uma forma de mexer com o psicológico, colocando o orgulho, outrora ferido, de volta no seu lugar. Aqui nós temos uma imagem do campo de concentração, os famosos campos de concentração, onde mandavam judeus, sobretudo, negros, testemunhas de Jeová e homossexuais para trabalharem forçadamente, e muitos foram mortos. A próxima característica, racismo, um preconceito contra negros, estrangeiros e homossexuais. Então, o preconceito contra estrangeiros nós chamamos de xenofobia. Xenofobia. E contra homossexuais nós chamamos de homofobia. Ok? E esse preconceito, ele está ligado a isso aqui. O Estado alemão, ele era eugenista. O que é isso, professor? A eugenia é uma pseudociência que foi inventada pelo primo de Darwin e dizia que a mestiçagem era algo que inferiorizava os seres humanos. Então não era bom um negro ter relação com um branco e daí ter filhos. Não. As raças deveriam permanecer puras, sem se misturar. Então o Estado nazista, ele queria formar uma raça superior, o que Hitler vai chamar de raça ariana. Os arianos, dizia Hitler, eram os ancestrais dos povos germânicos e eram um povo puro, geneticamente falando. Tudo isso não passa de falácia e não pode ser comprovado cientificamente. Então daí nós entendemos o preconceito aos estrangeiros, o preconceito aos negros, porque os negros não são germânicos, então fazer com que essas raças sejam mestiças é ir de contra o sangue puro alemão. E os homossexuais, o motivo também é muito óbvio. Os homossexuais não podem procriar, ou seja, não vão gerar filhos a essa nação superior. O fim do nazismo, ele se deu quando os russos invadiram Berlim, invadiram a Alemanha e fizeram com que a Segunda Guerra Mundial acabasse e a Alemanha novamente saísse derrotada. Foi um regime que durou 12 anos, dia 30 de janeiro de 1933 até 30 de abril de 1945. Até a próxima aula.